Boa noite. A gente vai apresentar sobre o método de Newton-Raphson e algoritmo. Eu me chamo Ana Luísa Tomás Moreira, o nome do meu colega é Lucas Godinho da Silva. A gente cursa Engenharia de Petróleo e essa unidade de aprendizagem é Programação para Engenharia e Tecnologia. O método que a gente escolheu para desenvolver ele foi criado por Isaac Newton e Joseph Raphson, e é por esse motivo que leva o nome de método de Newton-Raphson. No mundo das análises numéricas, ele tem como objetivo estimar as raízes de uma função. O primeiro passo a se fazer quando a gente usa esse método específico é escolher uma aproximação inicial e, por meio da derivada, calcular a equação da reta tangente da função e sua interseção com o eixo das abscissas, tendo como objetivo encontrar uma aproximação mais eficaz para a raiz. E repetindo o processo quantas vezes forem necessárias, a gente cria então um método iterativo para a raiz da função ser propriamente encontrada. Vale ressaltar que esse método ele não é utilizado só para resolução de equações do tipo f de x igual a zero, como ele também pode ser utilizado para realizar questões do tipo ax igual a b, no qual x e b são vetores e a é uma matriz. Baseado nisso, a gente conseguiu desenvolver um algoritmo na ferramenta Visual G para resolver equações do estilo Newton-Raphson, e tanto o programa quanto o fluxograma serão apresentados a seguir, tal como suas variáveis, com os nomes devidamente escolhidos, teste de Maser, print screen do programa e os cálculos que comprovam a resolução correta do método. Essa é a fórmula de Newton-Raphson, onde xn é uma aproximação inicial dada, n é a enésima iteração do algoritmo, f de xn é a função e f' de xn é a derivada da função. Esse daqui é o fluxograma do nosso algoritmo. Nosso algoritmo vai começar aqui no início, depois ele vai ir para nossos dados de entrada. A gente tem três variáveis de entrada. O Kmax, que é o máximo de iterações que o usuário vai permitir, que ele vai digitar. O x0 é o nosso chute inicial, nossa aproximação inicial. E esse E é a tolerância, que é um dos critérios de parada junto com o Kmax. O K, ele é um processo, ele vai ser o contador do nosso número de iterações máximas. E depois a gente vai ter a nossa primeira estrutura de decisão, que ela vai verificar se a função em x0 é menor que a tolerância. Se a função em x0 for menor que a tolerância, então o x barra vai atribuir o valor de x0 e vai mostrar ao final do programa o valor de x barra, que é o valor da raiz, que é o que a gente deseja no método de Newton-Raphson. E também vai mostrar o valor de k, que é o número de iterações totais, e fim do programa. Mas se a função x0 não for menor que a tolerância, então a gente vai atribuir esse valor de x0 dentro da fórmula do método de Newton-Raphson e achar um novo valor para x1. Indo para a próxima estrutura de decisão, que vai verificar se a função nesse valor de x1 é menor que a tolerância, ou ainda se a diferença entre as raízes, entre x1 e x0, as aproximações entre x1 e x0, é menor que a tolerância. Se uma delas forem verdadeiras, o x barra vai atribuir o valor de x1 e vai mostrar ao final do programa o valor da raiz e o número de iterações totais feitas e fim do programa. Mas se nenhuma e nem outra forem verdadeiras, o x0 vai atribuir esse valor de x1, o contador vai atribuir o contador mais 1 para calcular o número de iterações e vai verificar se o número de iterações já feitas é maior que o número máximo de iterações que o usuário pediu no início do programa. Se for maior, significa que o método não convergiu, então ele vai mostrar ao final do programa que o método de Newton-Raphson não convergiu, e chegando ao final do programa. Mas se o K, o número de iterações, for maior que o K, não for maior que o Kmax, então ele vai voltar de novo à nossa primeira estrutura de decisão e verificar novamente se o valor da função no novo x0 é menor que a tolerância e vai ficar num ciclo de repetição até que um dos critérios de parada sejam acionados, levando ao final do programa. Bom, a gente fez o exemplo de três funções diferentes, uma polinomial, uma logarítmica e uma trigonométrica.
A função trigonométrica, como a gente pode ver aqui na imagem, ela tem várias raízes passando em cima do eixo. A logarítmica tem apenas uma e a polinomial também tem apenas uma. A gente inventou esta função aqui e plotamos o gráfico dela e deu esse daqui. Nós sugerimos como aproximação inicial usar um valor de menos 10, a tolerância de 0,1 vezes 10 na menos 6 e o máximo de iterações em torno de 25. Então, se a gente for no programa, o nosso programa é este daqui, que são nossas variáveis. Aqui é o comentário das nossas variáveis, cada variável, o significado. Aqui está nossas funções, função 1, 2 e 3. E aqui está as derivadas de cada função. A entrada do nosso programa está aqui, o processamento está aqui e a saída dos resultados ela está aqui. Nós usamos a estrutura de repetição do enquanto e usamos também a de decisão. Bom, se a gente executar a primeira função, a gente e usar os valores que a gente sugeriu de menos 10, a tolerância esta daqui, e o número de iterações máxima esta daqui, nós vamos notar que foram feitas 9 iterações e que o valor aproximado da raiz é em torno de menos 0,903,305. O que faz sentido se a gente olhar no gráfico e ver que a raiz ela é próxima de menos 1. Como o programa mostra mais exatamente, aquele valor ali da raiz é em torno de menos 0,903. Ela foi feita com 9 iterações, ou seja, se nós voltar no programa e executar ela de novo, com o mesmo valor inicial, o mesmo valor de tolerância, mas com o número de iterações máximas sendo menor que aquele 9 que deu, por exemplo, 7, o programa vai mostrar que o método de Newton-Raphson não convergiu após o máximo de iterações, ou seja, o nosso Kmax, que é um dos nossos critérios de parada, o K foi maior que o Kmax. Se voltarmos aqui, temos o exemplo de uma função logarítmica. A função logarítmica deu esse gráfico aqui. E demos como sugestão usar a aproximação inicial valendo 3, a tolerância esta daqui e o máximo de iterações sendo 15. Se no programa, para colocar a função 2 para funcionar, a gente tem que comentar novamente a função 1 e a derivada da função. Liberar a função 2 e a derivada da função 2. Agora sim executar. A gente sugeriu estes valores aqui. E o resultado foi esse. Foram feitas 4 iterações, o valor aproximado da raiz em torno de 1. No gráfico a gente pode notar que, então, esta raiz aqui, mais exatamente como mostra o programa, é 1. Fizemos um exemplo de uma função trigonométrica com várias raízes. E a gente sugeriu que usasse uma aproximação inicial em torno de menos 15 para mostrar uma raiz um pouco menos usual, ou seja, esta raiz aqui, a gente circulou ela para facilitar a visualização. Então, podemos executar lá no programa. Primeiro a gente tem que comentar que a gente acabou de usar, liberar ela, comentar a derivada e liberar a derivada da função trigonométrica. Ao executar e usar aqueles valores sugeridos, a gente vai notar que foi feito 2 iterações e o valor aproximado da raiz em torno de menos 15,24. Ou seja, este valor aqui, mais exatamente, é em torno de menos 15,24. Se aqui é menos 15,24 e por aqui é menos 10, nós também podemos tentar achar esta raiz aqui, então dar um chute inicial em torno de menos 13, por exemplo. Podemos colocar o mesmo dado, mas com o valor da aproximação inicial de menos 3. Tolerância o mesmo valor, o máximo de iterações também. Ou seja, aquele valor lá, foram feitas 3 iterações e achou raiz de menos 12,10.
Então, este valor aqui vale mais ou menos um menos 12,10. Nós também fizemos os cálculos no Excel para comprovar que o nosso programa funciona. E o cálculo da função polinomial deu exatamente aquela raiz de menos 0,9, da logarítmica 1 e da trigonométrica menos 15. Agora, os benefícios da utilização do algoritmo. A gente sabe que a aplicação do método de Newton-Raphson ele tem uma grande importância, porque ele é empregado para resolução de equações não lineares, que são aquelas mais difíceis, mais chatinhas de serem desenvolvidas. E com o nosso programa, com apenas 3 valores de entrada, é possível encontrar a aproximação da raiz ou das raízes da função. Além de que o programa mostra os valores mais precisos, porque ele trabalha com mais casas decimais. E por último, mostra se o método de Newton-Raphson convergiu ou não com rapidez. Caso não tenha convergência, o programa avisa o usuário. Agora, as dificuldades encontradas pelo grupo. A principal dificuldade foi de relembrar e reentender o método de Newton-Raphson, porque a gente só teve essa matéria no sexto semestre, então a gente não estava mais fresca na nossa cabeça. Algumas funções como interrompa para quebrar o laço que a gente não conhecia foi bem útil, a gente demorou um pouco para aprender a usar. A outra dificuldade foi como é que a gente ia escrever a função, como é que a gente ia retornar dentro do programa, mas aí a gente utilizou o manual do Visual G que o professor disponibilizou no EVA e a gente conseguiu. E outra dificuldade foi a utilização das estruturas de repetição e decisão, que ocasionalmente causavam alguns errinhos, mas a gente conseguiu. A gente pode concluir que as equações não lineares são difíceis de serem solucionadas e o uso de Newton-Raphson facilita esses resultados. O programa desenvolvido torna esses cálculos mais fáceis e rápidos de serem feitos, porque manualmente é necessária a realização de inúmeros cálculos até chegar na maior aproximação e isso leva tempo. E dúvidas quanto ao resultado não acontecem com o programa desenvolvido no Visual G, porque a gente trabalha com certeza e com pequenas margens para erros em apenas 3 entradas. Essas são as referências que a gente utilizou e eu agradeço muito pela atenção e espero que vocês tenham gostado e tenham uma ótima noite.